Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim aqui mais uma vez trazer uma palavra abençoada de Deus para o seu coração. Hoje irei falar sobre um salmo muito especial, que é o salmo de número 142, que diz assim: Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhes a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Este é um salmo maravilhoso, a qual Davi compôs quando estava escondido dentro de uma caverna, passando momentos terríveis, momentos de dor, passando momentos de perseguição, de confusão, momentos de calamidade em sua vida. Então, o rei Davi compôs esse salmo. E o tema deste vídeo hoje vai ser como ser vitorioso nas dificuldades. E nós vamos ter por base, por exemplo, o rei Davi. Primeira coisa que aprendemos, o que nos é dito nas dificuldades de Davi, que se encontra do versículo 3 ao 6. Davi diz-nos que o seu problema era grave. Ele expõe o seu problema. Qual é a sua dificuldade? Ele não esconde o que está atormentando a sua alma, o que está tirando sua paz, o seu sossego. Mas ele expõe, ele deixa claro. Muitas vezes nós temos que falar, colocar para fora aquilo que está nos angustiando, aquilo que está atrapalhando a nossa vida, está doendo a nossa alma. Temos que desabafar, temos que fazer sair de dentro de nós toda a amargura e angústia, expor o que está acontecendo para Deus, para que possamos ter em nós refúgio, para que o Senhor possa trabalhar em nossa vida, em nosso coração e na situação, no processo que estamos vivendo com Ele. Davi também diz-nos que outras pessoas contribuíram para o seu problema. Quando ele diz que foi envolvido em laços, em armadilhas, ele está dizendo que o seu problema não vinha apenas dele ou de algo que ele fez, de algum pecado, de algum passo errado, mas também, além disso, havia pessoas e situações difíceis que estavam implicando naquela situação, que estava agravando o seu problema real, que estava dificultando a sua vida e trazendo angústia e tormento para ele. Quando ele diz que armaram laços, porque pessoas estavam tentando pegá-lo de alguma forma, maltratá-lo, fazer o mal a ele, a sua alma, a sua vida. Ele corria sérios perigos. Davi também nos diz que ninguém parecia entender ou se importar. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que estamos sozinhos, que ninguém se importa, que ninguém se preocupa conosco? Ou dificilmente encontramos pessoas que realmente querem nos ajudar, querem estender as mãos para nós, quer fazer algo em benefício, em prol de nossas vidas. Nos piores momentos ou momentos mais difíceis da nossa história, da nossa caminhada, poucas são as pessoas que vão estar do seu lado. Nós sabemos que aqueles muitos amigos que nós achamos que temos, na hora da dificuldade somem. Quantas vezes não passamos por isso? Quantos exemplos nós temos na nossa vida, na vida de outras pessoas,
que em momentos de tensão e de dificuldade ficaram sozinhas, abandonadas, ou aquelas pessoas, colegas, sumiram, não é verdade? Mas aí nós aprendemos com o rei Davi, o que Davi não fez quando estava em dificuldade, e isso nós devemos levar para a nossa vida. Ele não supervalorizou o seu problema e manteve-se inativo. O que quer dizer isso? Ele não potencializou o seu problema. Ele expôs a Deus realmente o que estava acontecendo. Ele não se preocupou em fazer o seu problema ficar maior ou tomar atitudes, passos que pudessem agravar mais a sua situação. Quantas vezes nós estamos em dificuldades, em momentos de conflitos e de dor e tomamos decisões errôneas. E aí potencializamos a nossa dor, a nossa angústia, o nosso problema. Mas nós temos que tomar, por exemplo, o rei Davi, que foi sábio. O rei Davi, que em momento algum tentou supervalorizar a sua dificuldade, mas expor realmente o que estava passando a Deus. Ele também não chafurgou na amargura e autopiedade. O que quer dizer isso? Ele não ficou se vitimizando, se fazendo de coitado para as pessoas, para que as pessoas tenham dó dele, que as pessoas o ajudem forçosamente, com pena. Não ficou se lamentando, murmurando, se escondendo, se esvaindo, reclamando pelos cantos, blasfemando contra Deus e contra todos. Ele não fez isso. Ele também não ficou zangado e rebelde contra Deus. E aí eu faço uma pausa. Quantas vezes nas nossas vidas algum problema nos acomete e nós ficamos tristes com Deus e nós jogamos para cima de Deus a culpa do que está nos acontecendo? Por quantas vezes nós murmuramos, faltamos com a fé em Deus porque algo que estava acontecendo fugiu do nosso controle ou não foi da forma que nós queríamos que fosse? Mas Davi não fez isso. Ele também não colocou em dúvida o grande amor de Deus e a sabedoria. Davi sabia que por mais que aquele momento doesse nele e o seu problema fosse grande para ele, que ele não tivesse controle da situação, ele sabia que Deus acompanhava a sua trajetória, que Deus conhece todas as coisas e que Deus pode livrá-lo de qualquer situação. Deus pode mudá-lo, e se Deus está com ele, porque Deus está conosco em todos os momentos, está permitindo algo na minha e na sua vida, quer dizer que Ele quer que nós aprendamos algo. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer fazer com que nós amadurecemos na sua presença. Ele quer nos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. E Davi tinha isso em mente, em seu coração. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha relacionamento, conhecia o Altíssimo, sabia como Deus age, como Ele é, sabia como se relacionar com Ele, como ter comunhão com o Eterno. Outra coisa que aprendemos com Davi, ele não sobrecarregou os outros com seus problemas. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e queremos lançar os nossos problemas nas costas dos outros? Queremos lançar o nosso fardo para o próximo. Quantas pessoas nós conhecemos que não admitem seus erros, seus fracassos e tentam sempre apontar o dedo para outras pessoas? Tenta jogar a culpa do seu fracasso ou insucesso na decisão, nas palavras ou atitude de outras pessoas. Mas Davi não fez isso. Agora nós vamos aprender o que fez Davi quando estava em dificuldade. Quais foram as reais atitudes que ele tomou, que estão descritas no Salmo 142, que é: Davi levou os seus problemas diante do Senhor em oração. De nada adianta eu reclamar, de nada adianta eu murmurar, de nada adianta eu contar para as outras pessoas o que está acontecendo comigo. Só existe um que pode me ajudar, que pode me tirar do laço, me livrar do perigo, que pode acalentar minha alma, que pode me dar solução, me dar vitória. É o Senhor.
E qual é a melhor forma de eu falar com Deus? É brigar com Ele? É murmurar, blasfemar contra Ele? Não. A melhor forma que nós entendemos e compreendemos pela Bíblia de levar a Deus o nosso anseio, a nossa ansiedade, as nossas petições, o desejo da nossa alma, é através da oração, que é um diálogo com o Eterno. É quando você expõe toda a sua alma, se derrama perante o altar de Deus, comunicando, falando com Ele, muitas vezes com palavras e outras vezes com lágrimas, com a alma contrita na presença dEle. E assim Davi o fez, de dentro de uma caverna. Ele buscou a Deus, ele suplicou ao Senhor, ele clamou ao Eterno. Também aprendemos que a fé de Davi e a confiança em Deus foram aprofundadas, porque nos momentos de adversidades, a nossa fé é potencializada, ela cresce, porque nós entramos num processo de maior dependência de Deus. E isso faz com que a gente tenha mais fé, mais confiança, que a gente se entregue mais. Nós não vemos outra alternativa. Então, aí sim nós abrimos totalmente o coração, 100% da nossa alma é derramada perante o Senhor. E aí Ele pode trabalhar, porque Deus não trabalha em partes, Ele trabalha num todo. Ele trabalha em toda a nossa história, nossa vida, em nossa estrutura, em todas as facetas da nossa vida Ele quer trabalhar. Eu tenho que me derramar e me entregar totalmente, entregar todo o meu caminho nas mãos dele. E foi o que Davi fez. Se entregou totalmente ao Senhor. Expôs ele a sua queixa, a sua dor e deixou nas mãos de Deus para que ele fizesse por ele o que tinha que ser feito. Tomasse a decisão correta. Que Deus o livrasse. Que Deus desse a ele vitória em meio ao caos. E é Deus que põe ordem ao meio ao caos. É o Senhor que toma a decisão, é Ele que faz, que muda a história, que muda a regra do jogo. Para Deus nada é difícil ou impossível. Todas as coisas estão patentes nas mãos de Deus, perante os seus olhos. Ele pode mudar, um estalar de dedos, a minha e a sua história. Por isso temos que ter atitudes e agirmos como Davi agiu. Não só no seu pensamento, nas suas palavras, mas sua maneira de ser, suas atitudes. A sua motivação estava no Senhor. Davi também estava cheio de esperança em Deus e cheio de confiança no futuro. Sabe o que é isso? Você saber que por mais que você esteja passando por problema agora, mas que Deus a seu tempo, no tempo certo dele, Ele vai te dar vitória. O Senhor vai te ajudar. Ele vai trabalhar de alguma forma em que você receberá a sua vitória, a sua bênção. Então aguarde e confie, porque Deus é fiel e justo. Se Ele prometeu, Ele não vai parar sem antes concretizar o que Ele prometeu. Deixa Deus tomar frente. Quando Ele vai adiante, você fica apenas dentro do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Se você está à sombra, é porque Ele está na sua frente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O Senhor toma conta de tudo. Ele determina todas as coisas e Ele faz as coisas acontecerem porque Ele é maior. E nós entendemos que assim Davi o fez, se entregando de corpo, alma e espírito totalmente, sua mente, sua vontade, seu desejo ao Senhor. E ele estava cheio de esperança em Deus, cheio de confiança no Senhor. E isso faz com que a gente se envolva em oração fervorosa. É no momento de luta e dificuldade, é no vale, é no deserto, que nós nos entregamos à verdadeira oração fervorosa de espírito, clamando a Deus. Porque quando a adversidade vem, o nosso coração ele fica tão contrito que a gente se conecta inteiramente com o Eterno, buscando solução. E é nesse processo que Deus trabalha, porque enquanto eu estou conectado com Ele, eu deixo de pecar, eu deixo de fazer as coisas erradas, eu deixo de pensar em coisas que atrapalham a minha vida, eu deixo para trás a incredulidade, a falta de fé, eu deixo para trás tudo que me prejudica e eu fico ali na dependência do Senhor, esperando, aguardando a vitória dEle. Outra coisa,
exercer fé e confiança na bondade e misericórdia de Deus. Sabe o que é isso? Você de ficar despreocupado, tranquilo, em paz de coração, porque Deus é bom, Ele é Pai, e o Pai sabe o que deve fazer para ajudar um filho. Na hora certa, Ele estende as mãos para aquele filho que está caído e o levanta, o livra de suas angústias, de suas tribulações. Ele abre porta onde não há porta, Ele chama a existência coisas que não existem, porque Ele é maior. Deus pode até transformar maldição em bênção, porque nada pode parar a mão do Eterno, do Altíssimo, a meu e a seu favor. Por isso, assim como Davi, devemos confiar inteiramente nele e esperar a soberania de Deus para manter o controle e o futuro. E isso é um ponto interessante. Soberania de Deus. Deus está acima do tempo, passado, presente e futuro. Para Deus não existe, Ele está acima de tudo. Ele é o Criador de todas as leis da natureza. E o Senhor conhece todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, onibenevolente e imutável. Ele não muda. Esses atributos são incomunicáveis que pertencem somente a Deus. Somente o Eterno possui. E Ele, como conhece a minha e a sua história, Ele já sabe como nós vamos começar, Ele conhece o processo e como vai terminar as coisas. E quem determina o final é Deus. Então esqueça o que falaram para você, que não vai dar, que você não é capaz, que não consegue, que não vai ser. Quem dá a última palavra é o Senhor. É Ele quem dá a última palavra na minha e na sua vida. Pare de ouvir as outras pessoas e ouça a Deus. Ouça o Eterno, o que Ele fala contigo. A vitória está nas mãos do Senhor. Pertence aos filhos de Deus, aqueles que confiam nele, que se entregam a Ele, que oram fervorosamente, buscam nele a solução, a resposta das suas causas, da sua alma. Então deixe que Ele tome conta de tudo, da sua vida. E você irá ver novidade de vida acontecendo, florescendo na sua história. Quer saber como vai terminar a história? Somente Deus sabe todas as coisas. Mas uma coisa a Bíblia nos diz, que se nós começarmos certo, buscando a Deus, fazendo a sua vontade, teremos o auxílio dele. E se temos o auxílio de Deus, não tem como dar errado. Não tem como alguém parar a mão do Eterno. Não tem como alguém dizer que ele não está certo. Ninguém pode contra o nosso Deus. O nosso Deus é vitorioso. Ele já mostrou em Israel, em diversas guerras passadas, o seu poderio. Tirou o povo de Israel do Egito com o braço forte. O Senhor colocou o povo de Israel dentro da terra que manda leite e mel, Canaã. Um povo de dura serviço, mas Deus tem misericórdia. Assim como Ele teve do povo de Israel, Ele tem de nós. Somos pecadores, errôneos, falhos, não merecemos a graça de Deus e a sua misericórdia, mas pelo seu amor que excede todo entendimento, Ele escolheu a mim e a você e nos chamou para ter uma nova história, uma nova vida. Portanto, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tristeza, angústia, coisas do passado, pecados, derrotas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Confie em Deus. Eu não estou dizendo que você não terá problemas, assim como Davi teve problemas, mas ele, em meio ao problema, ele recorreu à pessoa certa, ao Senhor. Ele teve a atitude certa, clamar e buscar ao Senhor. Ele teve a posição e a postura adequada, confiar e esperar no Senhor. E ele concedeu. O Senhor concedeu a vitória ao seu servo Davi, ao rei, livrando de todas as suas angústias, para que todos vissem e soubessem que existe um Deus no céu. E este Deus estava com o seu servo. E assim como Deus estava com o rei Davi, Ele está conosco.
para concluir, quero deixar o Salmo 34, versículo 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. São muitas aflições, muitas dificuldades, muitos problemas que no decorrer da vida vêm, e isso vem para todo mundo. O sol nasce para justos e injustos, para bons e maus. Todo mundo sofre, o ímpio sofre, assim como o justo sofre. Mas esta promessa, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas as aflições, o Senhor te livra. Ele está do seu lado, Ele te abençoa, Ele estende as mãos para você, para te dar vitória. E diz assim também o Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aqui está a conclusão desta história. Deus permitiu que Davi fosse afligido. Deus permitiu que viesse sobre Davi todos os problemas, as dificuldades, a perseguição, para que ele aprendesse a depender de Deus, aprendesse os estatutos, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Não só falar, mas viver a palavra de Deus, porque falar é fácil, mas viver o que nós falamos, esta é o X da questão. E nós temos que viver uma nova vida em Cristo Jesus. Temos hoje a lei de Cristo, os seus mandamentos, amar a Deus sobre tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós seguirmos a vontade de Deus, a palavra de Deus, a nossa história vai mudar. A nossa história vai ser diferente. Deus vai fazer maravilhas. Nós vamos viver o novo de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, você e toda a sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Vamos fazer uma oração agora para que Deus possa abençoar toda a sua família. Eterno Deus e poderoso Pai, na tua presença eu me encontro neste momento e peço a ti, Senhor, toma à frente a direção da minha vida e de quem está assistindo este vídeo. Abençoa toda a família. Eu não sei o que ela está passando, mas tu sabes, Senhor. Entre agora nesta causa, toma à frente a direção, Senhor, que possamos aprender a confiar em ti, nos entregar tão somente ao Senhor, comunicar os nossos desejos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que tu possas nos ouvir e nos livrar de todas as angústias e as tristezas, da depressão, de todo mal, e nos dá vitória, abrindo as portas de vitória e de bênção. Repreenda a fúria do inimigo, todas as barreiras e dificuldades, e nos concede a bênção total, o desejo do nosso coração segundo a tua vontade, para que o teu nome seja exaltado. Assim eu te peço, ó Deus vivo, e já te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar. Se você gostou desse vídeo, para que Deus possa abençoar outras vidas, peço que você se inscreva, assine um sininho de notificações, dá um joinha e espalhe esse vídeo para outras pessoas serem impactadas e abençoadas com o poder da palavra de Deus. E eu agradeço em nome de Jesus.